Aqui a gente não vai falar de ações de marketing, a gente vai falar sobre o planejamento que a gente deve fazer antes. Sim, você deve fazer, por favor, faça. Se você não for utilizar isso agora, pode ser que você utilize isso um dia, caso você contrate uma agência de marketing. Ou se você continuar tendo a pretensão de ter uma equipe interna de marketing ou vai fazer isso por conta própria. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa ter muita clareza de como que tá o mercado, de como que tá a tua empresa hoje. A tua empresa, ela é competitiva no mercado? Será? Então, acho que antes de começar antes de fazer uma campanha com objetivo de conversão, eu sei, você precisa vender mais, eu sei disso. Mas antes disso, analise um pouquinho o mercado. Eu não tô falando pra você ficar 1000 anos nisso e não fazer nada efetivo, não é isso. Mas, por favor, tire um dia e faça esse estudo. E é bem simples de fazer, eu vou mostrar agora as minhas 3 ferramentas favoritas dentro do marketing e que a gente utiliza muito. Todo cliente que entra em agência nova, a gente faz isso. Não tô falando nem da agência que eu trabalho hoje, mas de todas as outras que eu já trabalhei antes. A gente utiliza isso muito, é muito comum na área do marketing. A gente vai começar com o Canva Business Model. Através dessas ferramentas, a gente vai estudar quem é a empresa hoje, uma análise do mercado, uma análise dos concorrentes e os objetivos. Então, no Canva Business Model, é importante que você siga uma sequência. Esses daqui são todos os itens e você vai seguir essa sequência aqui. Começando com segmento de clientes, por último, depois proposta de valor único e terceiro, canais. Então, quem é o segmento do seu cliente? Você vai unir 2 pontos. A análise dos dados demográficos, então, gênero, idade, localização, principalmente, e os interesses, comportamento de compra. Então, o teu cliente, quais são os interesses dele? Eu sei que tem muita coisa aí. Você deve ter pensado em 1 milhão de informações, mas por favor, defina. Deixa um pouco mais definido aqui, para você ter clareza sobre isso, você consiga bater o olho e já enxergar quem é esse cliente principal. Às vezes você tem mais de um tipo, mais de uma persona, né? Então, depois a gente vai fazer a análise, a proposta de valor única da sua empresa. Você vai unir aqui 2 pontos também. Então, começando sobre quais são os fatores competitivos da sua empresa. Seja, talvez, o produto tem um preço competitivo, é mais barato que a concorrência, ou a qualidade é muito superior, produto ou serviço, né? Tempo de entrega, frete, enfim. Análise competitiva dele, falando mais focada em números mesmo. Sobre análise competitiva do teu produto, do teu serviço em comparação ao mercado. E depois, daí sim, você vai unir a missão, os valores, o propósito da sua empresa. Para isso, caso você ainda não tenha definido, pense sobre o que te fez escolher esse segmento de mercado. O que te fez criar essa empresa? O que te fez ir por esse caminho e terminar com essa empresa hoje? Então, une o propósito e o valor competitivo para entender qual é a proposta de valor único da sua empresa. Após isso, a gente define os canais. Então, eu já sei quem é meu cliente, já sei qual é a minha proposta de valor da empresa, aonde que eu vou encontrar esses clientes, quais são os canais. Aqui você vai definir se vai ser um canal no YouTube, se vai ser criação no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, dependendo, também faz sentido. Quais são os canais, se você vai fazer SEO, se vai fazer e-mail marketing, quais canais que você vai utilizar desse planejamento de marketing. Métricas principais, então elas são correspondentes ao canal de veiculação desse marketing, então se vai ser CPA, se vai ser retenção, se vai ser taxa de abertura. Aqui o fluxo de receitas, então como a sua empresa fatura, e os recursos principais. Fluxo de receita, você vende produtos, vende serviços, você tem um aplicativo, você ganha com AdSense ou com publicidade, com parceria, como influenciadora, enfim, como a sua empresa tem faturamento. Depois os recursos principais, aqui sim, a sua empresa tem um podcast, então ela tem um aplicativo, ela tem credibilidade já no mercado, tem um canal legal no YouTube, então quais são os recursos principais da sua empresa dentro do marketing? Então, quais são os diferenciais dela, quais recursos vão fazer com que esse marketing seja efetivo. Atividades principais, daí sim, quais ações você vai fazer para alcançar esses clientes e vender. Vai ser investir em branding, vai ser ter um canal no YouTube. E
aqui os objetivos. Eu sei que você quer vender mais, mas tenta pensar um pouquinho além disso, e eu trouxe aqui algumas opções para você analisar. A sua empresa, ela precisa gerar credibilidade, aumentar a autoridade percebida? Ela precisa educar o público, conscientizar o público sobre esse problema, sobre a solução que a tua empresa traz? Ela precisa gerar conhecimento de marca, então tornar essa marca mais conhecida. Reduzir os custos de aquisição, então hoje ela vende, mas o custo está muito alto para gerar essa venda. Ela precisa gerar mais leads, proporcionar uma experiência melhor também aos clientes, então isso também é importante. Precisa analisar se a tua experiência de compra, né, de serviço tá legal. Melhorar a retenção de clientes, então melhorar também a recompra, o LTV desse cliente, ou aumentar o alcance de novas pessoas. Então tá tudo certo, eu só preciso alcançar mais pessoas. Então esses são alguns pontos para você pensar sobre objetivos, né, da sua empresa. Por último, estrutura de custos. Então, como você vai, quais gastos esse marketing terá? Ele vai investir em anúncios? Quanto? Vai fazer criação de conteúdo? Ok, mas vai ser terceirizado? Você vai contratar uma agência, vai contratar um freelance, ou você vai ter uma pessoa efetiva dentro da empresa? As ferramentas pagas. Então, você vai precisar contratar Canva, assinar, né, o Canva ou algum outro software ou equipamentos para gravação de vídeos, por exemplo. E por último, equipe de profissionais de marketing, que já está aqui também. Então essa é a estrutura de custos, e aqui você pode visualizar vários pontos da empresa em um local só e ter uma visão geral, que eu gosto muito. Vamos falar de outra ferramenta, análise SWOT. Eu gosto bastante dela. Aqui a gente analisa o cenário interno e externo de uma empresa, pensando nos pontos positivos e negativos. Então, internamente, quais são os pontos positivos? No caso, quais são as forças da sua empresa? Então, a sua empresa, qual é a qualidade do serviço, se é a localização da empresa, o tempo de mercado, o preço ou as vantagens. Então, aqui você lista quais são as vantagens, quais são as forças da tua empresa internamente. Do lado negativo, a gente tem as fraquezas. Então, internamente, qual é uma fraqueza que você enxerga na sua empresa? Comunicação falha, a equipe comercial ainda precisa de treinamento, enfim, todos esses pontos você também lista. É importante que a gente tenha isso no cenário, que você tenha uma visão clara desses pontos. E do lado externo, então, em oportunidades, do ponto positivo, a gente pensa nas oportunidades. Então, olhando para o mercado, quais oportunidades você vê para sua empresa? Então, quais são as tendências do mercado? Se existe inovação, tecnologia, investir nisso vai trazer bons frutos no futuro? Existe alguma tendência que você está vendo que vale a pena você investir? Essas são as oportunidades. E por último, as ameaças. Então, no mercado, existe alguma ameaça para você ter ali no horizonte e estar preparado para isso? Por exemplo, uma crise econômica, um concorrente que está vindo, que chegou faz pouco tempo e que você tem que estar de olho nele também. Eu sei que a gente tem que olhar para o nosso, né? Mas também estúdios concorrentes. E uma outra possível ameaça seria a legislação. Existe alguma lei que, se entrar em vigor, vai atrapalhar o seu negócio? Então, analise vários pontos relacionados a uma possível ameaça para o seu negócio. Com essas duas ferramentas, você consegue definir de forma muito clara quem é a sua empresa no mercado. É claro que você tem que ir fundo nisso, principalmente com análise de concorrente, analisando todos os custos do teu produto versus os concorrentes diretos e indiretos. Faça isso e tenha isso muito claro. Entenda quais são os teus diferenciais. Entenda quais recursos que você pode utilizar para tornar esse marketing melhor. Não vai direto para campanhas de conversão. Se primeiro você não validou uma mensagem, não validou um formato de conteúdo. Se você quer validar isso e precisa economizar tempo, precisa que isso seja mais rápido, a minha sugestão é fazer campanhas de tráfego, né, no Instagram. Se a gente está falando de criar uma rede social e validar mensagem, pode fazer campanhas de branding, então campanhas de seguidores.
Campanhas de engajamento, campanhas de vídeo, você consegue validar a mensagem ali, testando vários tipos de vídeo, vários tipos de conteúdo e validando a mensagem. Depois disso, daí sim a minha sugestão é fazer campanhas de conversão para você otimizar, tornar esse alcance maior e começar a vender e tornar a sua empresa maior. Espero que você tenha gostado. Siga meu canal se gostou. Eu vou trazer aqui conteúdos sobre estratégias de marketing, planejamento, mas também vídeos mais técnicos e mão na massa sobre ferramentas de tráfego, que é a minha principal expertise. Meta Ads, Google Ads, GTM, Looker, enfim. Como que a gente mexe, enfim, principais dúvidas e curiosidades sobre a ferramenta. Espero que você tenha gostado. Beijo!